No, even Korea is not important now because it's 2 a.m. No, no worries. Ok. Okay, are you ready? Deu alguma confusão, desculpe. Mas No, you've done so much, brother. não sei por quê, não sei o que aconteceu, mas pelo menos agora está no seu habitual. Martin está aqui. Ahm, ok. Então só tem a sua câmera, né? Só Então a minha. eu vou, na verdade, nem preciso. Tá, sim. Então vou me concentrar em te escutar e te traduzir. Yeah. Yeah, we're all set. Thanks the Lord. Volume working okay. All right. Por favor. Tem muito barulho, posso fechar a janela, posso Okay. fechar a ventilação na cozinha também. Posso? No, I think it's okay. Aperta um botãozinho que tem aí, né? É no lado direito, vermelhinho, acho. Good. Amen. So, welcome. Sejam bem-vindos. We are joyful that the Lord has given us another opportunity. Estamos felizes pelo Senhor ter nos dado outra oportunidade. We are at the beginning of 4 days messages. Estamos no início de 4 dias de mensagens. We intend to have 12 messages. Pretendemos ter 12 mensagens. 6 will be shared by our brother Daniel Chin. 6 mensagens serão compartilhadas pelo nosso irmão Daniel Shen. Another 6 will be shared by our brother Jairo Santos. E outras 6 mensagens serão compartilhadas pelo irmão Jairo dos Santos. The main theme is I will build my church. O tema principal será eu construirá minha igreja. Our brothers Daniel burns on this building. I will build my church. E o encargo do Daniel será neste tema de eu edificarei minha igreja. My burden is on pressing on unto maturity. E o meu encargo é pressing on, edificar até a maturidade. And yes, we intend to stream this live to Brazil and to the world. Temos a intenção de fazer broadcast depois para o Brasil e para o mundo, Both in English and Portuguese, all the messages. para termos todas essas mensagens em inglês e em português. But above all, we expect the Lord to speak to our hearts. Sobretudo, esperamos o Senhor de falar para o nosso coração. We think it's a message we really need in these difficult times we're living. Penso que é uma mensagem que nós realmente precisamos nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Let us open our Bibles in the book of Hebrews, chapter 6. Abrimos as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 6. And let us read verse 1. Não tem português. Maybe this is. Just 1 second. Você tem a Bíblia em português? Oh, na minha mochila. Não, na minha. Não tem. Depois a gente pega a Bíblia em português. Bem boa. Não tá na mochila. Somewhere else.
tenho outra, eu vou buscar. Eu tenho uma. Ele foi buscar lá. Pronto. Those of you who are watching from somewhere else online, we are in Zurich right now, in Switzerland. Para aqueles que estão nos olhando de outro lugar, nós mesmos estamos baseados aqui em Zurique, na Suíça. Now it's 5:30 p.m. São 5:30 da tarde. In Brazil, it's 12:30 p.m. No Brasil é 12:30, Lunchtime. hora de almoço. South Korea, 2:30 a.m. E na Coreia do Sul são 2:30 da manhã na nossa frente. But I'd like to mention that all messages will be recorded and they are available on the YouTube channel. Quero mencionar que todas as mensagens serão ou estão sendo gravadas e serão disponíveis no canal do YouTube. And I suggest that, if possible, you try to listen them in order. E sugiro que, se for possível, que as escutem na sequência. So, Hebrews chapter 6, verse 1. Então, vamos abrir Hebreus capítulo 6, versículo 1. This is the title, theme of my burden. Therefore, let us leave the elementary teaching about Christ and go on to maturity. Este é o título principal, então, do meu encargo. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Let us pray. Vamos orar? We thank you, Father. We again can gather together to worship. Te agradecemos, Pai, por esta nova oportunidade de podermos te honrar Praise you, e te louvar and share the word. e compartilhar a sua palavra. You promised that when 2 or 3 will gather together in the name of Jesus, you would be with us. Nós temos a sua promessa que cada vez que tiver 2 ou mais pessoas se juntando em seu nome, estará presente entre nós. We thank you so much for your presence with us. Te agradecemos muito por esta presença entre nós. We do ask you to really speak to our hearts. E te pedimos que realmente fale para o nosso coração. It's our prayer in the name of our Lord Jesus. Esta é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. All right, so this Bible verse we've just read is part of the book of Hebrews. Então, esse versículo que nós acabamos de ler é parte do livro de Hebreus. And whenever we study some part of the Bible, we have to remember that there is a context. E sempre que estamos estudando uma parte da Bíblia, temos que lembrar que tem um contexto, que acontece num determinado contexto. So this Bible verse is in the book of Hebrews. E, portanto, este versículo está no livro de Hebreus. The book of Hebrews is in the New Testament. O livro de Hebreus está no Novo Testamento. The New Testament is part of the Bible. E o Novo Testamento está fazendo parte da Bíblia. So it is always very, very important when we study that we remember this fact of the context. Então, é sempre muito importante que, quando estudamos a Bíblia, que o que estudamos faz parte de um certo contexto. And when you have enough time, you are able to see the truth or teaching in the context of the whole Bible. E quando tiver bastante tempo para estudar isso, pode ver que o que está estudando sempre também tem seu lugar no contexto da Bíblia inteira.
But what we are studying now, because we have a limited time, we'll try at least remember the context of the book of Hebrews. Por nosso tempo limitado que temos, estamos sempre recolocando o que estamos estudando no contexto do livro de Hebreus. And we have to use even a narrower context, E nós teremos também que usar um contexto mais estreito. which is, in this case, I'd like to use a few Bible verses before this one we've just read. Neste caso, nós usaremos alguns versículos antes daquele que nós acabamos de ler, And we are going to see some Bible verses after this verse we just read. e também veremos alguns versículos situados depois daquele que acabamos de ler. So he says that we should leave something, Portanto, aqui fala que nós temos que deixar alguma coisa and that we should go to something, press on to. e que nós devemos nos dirigir para outra coisa. And it says we should leave elementary teaching And he says that e fala que nós deveríamos deixar ensinamento elementário and we should go on to something else, to maturity or perfection in some Bible versions. e que deveríamos nos dirigir para mais maturidade ou perfeição. And then he says we should not lay again a foundation of repentance from dead works. E quando ele fala que nós não deveríamos pôr de novo uma fundação de arrependimento de obras, Yes, it mentions a foundation. de fundação, de fundamentos. And we should not lay again a foundation of faith in God. No, don't do that. Não deveríamos novamente colocar uma fundação de fé em Deus, Nor teaching about ritual washings or baptisms in some Bible versions. como também não a respeito de batismos ou versões de Bíblia. Not laying on of hands. No, don't do that again. Também não laying on of hands. Também não focar em imposição de mãos. Not resurrection of the dead. Também não em ressurreição dos mortos. Not eternal judgment. E também não no julgamento eterno. And then he says, for it is impossible to renew to repentance those who were once enlightened. Verse 4. E no versículo 4 fala que também é impossível de pôr arrependimento acima dos que foram iluminados Who tasted the heavenly gift, e que provaram do dom celestial who shared in the Holy Spirit, e que se tornaram participantes do Espírito who Santo tasted God's good word and the powers of the coming age, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro and who have fallen away. e que caíram. So he's saying, so we should go on to maturity, Assim, ele fala que nós deveríamos continuar nosso caminhar para a maturidade not put again the foundation. No, don't do that. e não recomeçar na fundação, no fundamento. Because if you do that, it's impossible to be renewed to repentance. Porque se você fizer isso, é impossível para você se dirigir para arrependimento. And then if you have been enlightened, you tasted the heavenly gift, you shared in the Holy Spirit, E uma vez que você foi iluminado e gostou, ou provou desses dons celestiais e se tornou e participou de tudo isso you tasted God's word, e provou a boa palavra de Deus and you tasted the powers of the coming age, e o poder do mundo vindouro and have fallen away, so you cannot be renewed. e caiu, então não pode ser renovado. And further, he says, this is because to their own harm they are recrucifying the Son of God. Ele fala que, de novo, fazendo isso, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignominia. Yes.
And then he says an illustration for the ground that drinks the rain that often falls on it. E vem uma ilustração seguinte, depois, versículo 7, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, And that produces vegetation useful to those for whom it is cultivated, receives the blessing of God, from God. e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. But if it produces thorns and thistles, Mas se produz espinhos e abrolhos, it is worthless é rejeitada and is about to be cursed. e perto está da maldição. And at the end, it will be burned. E o seu fim é ser queimada. So you see that there are such a strong words of this. Então, nós vemos que são palavras muito fortes nesse sentido. And this whole text is an illustration of something that is the character of the whole book of Hebrews. E este texto todo é a ilustração de todo o caráter do livro de Hebreus. Remember what we mentioned about context at the beginning of tonight's sharing. Lembrem que falei a respeito do contexto no início neste compartilhamento. So this text here should be in line with the whole book. Este texto tem que ser considerado em sintonia com todo o livro. And in fact, in chapter 13, E, de fato, no capítulo 13 de Hebreus, um, in verse 22nd, versículo 21, second, não, desculpe, no versículo 22, it says, brothers and sisters, I urge you to receive this message of exhortation. no versículo 22 fala: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. So that means the whole book of Hebrews is the character is a word of exhortation. Isso quer dizer que o livro de Hebreus inteiro é uma palavra de exortação. So with this in mind, Com isso na mente, we should be able to find an exhortation here in Hebrews chapter 6. deveríamos estar deveria ser possível acharmos uma exortação nesse capítulo 6. And indeed, what is an exhortation? E de fato, o que é uma exortação? It is it has two focal points. Tem dois pontos, tem dois focos, dois pontos fundamentais. One, it is an encouragement. O primeiro é encorajamento, It is something you should do. alguma coisa que deveria fazer. In fact, I think it's stronger. It's something you must do. De fato, é mais forte, é uma coisa que deve fazer. So it's an encouragement. É um encorajamento, Because if you don't do, porque se não o faz, something bad might happen. alguma coisa ruim poderia acontecer. So this is the exhortation E isso é exortação. to encourage you to go ahead, É um encorajamento para avançar, go to maturity, para maturidade, go to perfection. para perfeição. If you don't do that, Se não o fizer, then you are in danger. você correrá You see? perigo. You see the two elements here? Pode ver os dois elementos? Encouragement on the one hand, Encorajamento de um lado and a warning on the other hand. e advertência do outro lado. And the encouragement here is you should go to maturity. E o encorajamento aqui quer dizer que deveria ir para a We maturidade, should go to perfection. ou é ir para a perfeição. Because sometimes we think, okay, if I'm not progressing, I'm standing still. Porque se a gente não for progredindo, estamos ficando parados. We might think it. Poderíamos pensar nisso. But the Bible says if you're not going ahead, you're going backwards. Mas a Bíblia vai além e fala que se a gente não vai avançando, vai para trás, dando ré. There is no neutral, Não tem posição neutra. or you're going ahead, Ou vai para frente, or you're going backwards, ou vai para trás. or you are growing, Ou está crescendo, or you are somehow decreasing, ou spiritually está speaking. perdendo o seu crescimento espiritual.
Yeah, later we're going to see how there is an illustration about this in your normal life. Mais tarde veremos que tem uma ilustração sobre isso na nossa vida normal. If you think of a baby, Se pensarmos num bebê, if the baby is growing, it's beautiful. se o bebê está crescendo, é bonito. But if someone is growing physically but mentally, it has the mind of a baby, Mas no caso de alguém crescer fisicamente, mas ficar com a mente de um bebê, not only is not it's not nice, não só não é legal, but it's a tragedy. mas também é uma tragédia. You see my point? Pode ver? You have no option. Não tem opção. If you were born in this world, Quando foi nascido neste mundo, enjoy your years of beautiful babyhood. e aproveitou desses anos de I created a word here, right? infantil, de infância feliz. I created a word. All right. Thank you for. But if the baby doesn't grow, it's a tragedy. Mas se o bebê não cresce, é uma tragédia. It's not only that they say, "Oh, he was so nice when he was a baby, and now he's no longer nice. He's kind of right." No, it's a tragedy. Vira uma tragédia porque não está crescendo. If you imagine an adult with a mind of an infant. Imagina um adulto com a mente de uma criança. So spiritually speaking, we should go on. Em termos espirituais, então, nós deveríamos avançar We should go on to maturity. na direção de We maturidade. should go on to perfection. Deveríamos avançar para a perfeição. Because if we don't do that, it's impossible to renew to repentance. Porque se nós não o fizermos, será impossível podermos nos renovar no arrependimento. It is like crucifying the Son of God again. É como recrucificar o Filho de Deus de It's novo. like despising him, end of verse 6. Despising. É como o desprezar no final do versículo 6. It is, it's like a land that receives rain and it doesn't produce any fruit. Igual terra que recebe só água e chuva sem produzir fruta. At the end, you can't do anything with that, but burn it. No final, não dá para fazer nada a não ser queimar. It is already said if you think of burning the land, but what about burning a brother or sister, a believer? Imagina queimando sua terra, e que tal queimar seus irmãos ou irmãs? So here we have a challenge. Então aqui nós temos um Because desafio, this is indeed one of the most difficult passages in the New Testament. porque este é de fato uma das passagens mais difíceis do Novo Testamento. And there are people who are discussing this for 1,000 years. E tem gente que discute essa passagem por milênios. I will try to explain it Eu vou tentar explicar in these 6 messages, nestas 6 mensagens. but I need your prayers E eu preciso das suas orações. because if I'm not able to explain it to get to this point, then you have to look for yourself afterwards. Porque se eu não consigo explicar até o ponto de entender, vai ter que achar a explicação sozinho depois. Yes. So I think this character of exhortation is quite clear. Então, eu penso que esse caráter de exortação é muito claro. You have an encouragement Tem um encorajamento and you have a warning. e tem uma advertência. The encouragement is to go to maturity or perfection. O encorajamento é para se dirigir para a maturidade e perfeição, The warning is that if you don't do that, you are in danger. e a advertência é que, se não o fizer, está em perigo. Now we need a little bit more of context Agora precisamos um pouco mais de contexto, because he begins this chapter 6 of Hebrews with the word therefore. porque ele começa esse capítulo 6 de Hebreus com therefore, como fala therefore? Six one. Por isso, Yeah. Por So isso. for this reason, por esta razão, and nobody starts a phrase saying, "Oh, for this reason," right? ninguém normalmente começa a sua frase com por isso. There must have been something before that.
deve ter tido alguma coisa So anterior. that's why we have to read the chapter 5. Por isso que precisamos ler o capítulo 5. So he must have said something in chapter 5, Ele deve ter falado alguma coisa no capítulo and 5. because of that is written in chapter 5, Por isso que falou em capítulo 5, then you have to go on to maturity, que deve continuar para a maturidade. and you should not fall away. E não deveria voltar para trás. You should never give up. Ele não deveria nunca abandonar. You should never look back. Deveria nunca olhar para You trás. should not stay stopped somewhere Não deveria ficar parado em algum lugar. because of what he has said before. Pelo que ele falou antes. So we go back to chapter 5, Assim, nós voltamos para capítulo 5 and we start reading verse 1. e começamos a ler versículo 1. And he says, "For every high priest taken from among men is appointed in matters pertaining to God for the people to offer both gifts and sacrifices for sins." Verse 1. Então, versículo 1, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, He's able to, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. He's able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he is also clothed with weakness. E versículo 2, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Because of this, he must make an offering for his own sins as well as for the people. E por esta razão deverá oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. No one takes this honor on himself. Instead, a person is called by God, just as Aaron was. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. In the same way, Christ did not exalt himself to become a high priest, but God who said to him, "You are my son, today I have become your father." Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou. Also says in another place, Também fala em outro lugar, "You are a priest forever, according to the order of Melchizedek." tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. During his earthly life, he offered prayers and appeals with loud cries and tears to the one who was able to save him from death, and he was heard because of his reverence. Versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, Although he was a son, he learned obedience from what he suffered. e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. After he was perfected, he became the source of eternal salvation for all who obey him. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. And he was declared by God a high priest according to the order of Melchizedek. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. So here we see one aspect is a need of a high priest. Então nós vemos aqui um aspecto que é a necessidade de um sumo sacerdote. And then we also see that the appointment of another high priest that was not Aaron, the high priest of the Hebrews. E nós vemos também o ponto de um outro sacerdote que não foi Aaron. And then he speaks that this order of priesthood is of Melchizedek. E depois ele explica que esta ordem de sacerdotes é a ordem de Melquisedeque. And then he explains that our Lord Jesus, during his life, he offered prayers. Depois explica que o nosso Senhor Jesus, durante a sua vida, ofereceu orações. And his prayers were that he could escape from death. E suas orações eram que possamos escapar da morte. That he could escape death. Que ele poderia escapar da morte. And this is already something that's not that easy to understand. E isso já é em si uma coisa difícil para How is entender. it possible? Como isso é possível?
our Lord Jesus Christ escaped from death. O nosso Senhor Jesus escapou da morte. And why should he pray for that? E por que que ele deveria orar para isso? That means if he didn't pray, he could somehow not escape from death? Será que isso quer dizer que se não pudesse orar sobre isso, ele não poderia escapar da And morte? then it says, after he was perfected, he became the source of eternal salvation to those who obey him. Depois, diz que depois que ele foi perfeiçoado, ele virou a ser a fonte de salvação para todos os que o obedecem. And this is another difficult point because we know that Jesus is the perfect Son of God, right? E isso é outro ponto difícil, porque sabemos que o Senhor Jesus é o Filho perfeito do nosso He Senhor is Deus. God. Ele é Deus. He is holy. Ele é santo. In him there is no sin. Nele não tem pecado. So what is this that praying for not to sin? How come? E por que que tem que orar para não pecar? And if he is perfect, Se ele é perfeito, how was he perfected? como pode ser perfeiçoado? Okay. And then he says that he learned obedience. Depois fala que ele aprendeu obediência. No, that's too much. Isso é muito para I entender. cannot take it. Não podemos mais. He is the obedient Son of God. Ele é o filho obediente de Deus. What do you mean that he learned obedience? O que você quer dizer? Ele queria aprender obediência. And only after that was declared to be a high priest according to the order of Melchizedek. E somente depois que ele foi declarado como sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque. What is this Melchizedek? O que é esse Who Melquisedeque? is he? Where does it come from? Quem é ele? De onde vem? So lots of question marks, right? Então, muitas perguntas. And then the writer to the Hebrews says in verse 11, we have a great deal to say about this. Então, o autor de Hebreus fala no versículo 11, nós temos muito para aprender, entender. And then he says to say, we have, how is it in verse 11? Verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e Yes. difíceis de explicar. Yes, but then he says, I have a lot to say about this, E depois ele fala, eu tenho but it's muito para falar a difficult to respeito disso, explain. mas é difícil para So explicar. always when I got to this point, I get so sad. Aí, quando chega nesse ponto, eu fico muito triste. Because now I wanted to know what he wants to say about all these question marks, right? Porque eu queria entender tudo que ele ia falar sobre essas How he can perguntas. be God and at the same time able to sin? Como pode ser Deus e também como pode pecar. How can he be perfectly obedient and at the same time learn obedience? Como pode ser perfeitamente obediente e também aprender obediência. And even worse, E pior, he learned obedience by suffering. ele aprendeu obediência por sofrimento, pelo Because I sofrimento. thought, if he that is God and is perfect, Porque se ele, que é Deus, é perfeito, learned he is God and perfect, é Deus e perfeito, and he learned obedience by suffering, e aprendeu obediência por sofrimento, what about me who am not God and not perfect? e que tal sobre a minha pessoa que não sou Deus e não sou perfeito? Do you see this point? Podem ver o ponto? So that means, if I understood correctly, there must be a place for suffering even in the life of a believer. Isso quer dizer que, se eu entendi correto, deve ter uma razão de sofrimento para There must be a place for suffering. lugar para sofrimento para os crentes. So that means I have no way out. Isso quer dizer que eu não tenho uma escapatória. I will have to go through tough times in order to learn tough lessons. Vou ter que passar por período difícil para aprender coisas difíceis. But of course, we don't want to listen to this kind of lesson, right? Mas nós não queremos escutar esse tipo de lição. So that's why the writer to the book of Hebrews said we have a great deal to say about this, and it's difficult to explain. Por isso que o autor de Hebreus diz que nós temos
muita coisa a falar sobre isso, mas que é difícil para explicar. But this Bible version kind of disrespect you, but I have to read it somehow. Verse 11 says, "Since you have become too lazy to understand." Versículo 11 fala, não, 11th, yeah. 5:11, né? Yeah. A esse respeito temos muitas coisas de dizer difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Yeah. É, Somehow he's saying, so I wanted to explain so much, but you're so lazy. aqui não é lazy, é Yeah, tardios. that's why I don't like this my version. Desculpe, tradutor da palpite. So you should be able to grasp this truth now, but it's impossible, you see? Então, nós deveríamos ser capazes de entender essas verdades, mas parece impossível, Because somehow you're slow of understanding. porque de alguma maneira estamos devagar a entender. Yeah, when you speak about suffering, you say, oh, I'm out. Quando fala de sofrimento, de repente fala que estou fora. I don't understand. If you tell me of a Christian life, there is lots of blessings and happiness and no problems. I like it. Aí eu não estou entendendo, porque se me fala de uma vida cristã que tem muita felicidades e bênçãos, I like it. eu gosto. But if you don't tell me about suffering. Mas não me fale de sofrimento. And then he said, although by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the basic principles of God's revelation. Again, verse 12. Aí, versículo 12 fala, pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. So they were Christians a long time already. Então, eles eram cristãos já fazia bom tempo. Possibly even 20 or 30 years. Talvez já há 20 ou 30 anos. But they had to learn the basics again. Mas tinham que aprender o fundamento novamente. And then he says you need milk, not solid food. Aí depois fala que precisa leite, não comida. Ora, tudo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Yeah. Porque criança. So he's saying, well, you should be adults. Ele fala que deveria ser adulto. You should be able to eat normal solid food. Que deveria ser capaz de comer comida normal, sólida. And I have to give you milk again. Mas tem que lhe dar leite de novo. And so in this saying, we understand the context of the beginning of chapter 6. Então, nestas palavras, começamos a entender o sentido do capítulo 6 de Hebreus. So then he says, therefore, you should go on to perfection. E por isso que ele continua com capítulo 6, por isso, pondo à parte dos princípios elementares. You should go on to maturity. Que deveríamos continuar para a maturidade. And then he goes on to that exhortation of chapter 6. Depois continua para a exortação do capítulo 6. And I was very sad, right? Because he wanted to explain more, but then they were lazy. Eu fiquei muito triste porque queria explicar mais, mas eram preguiçosos. The writer of Hebrews, instead of going on about Christ, about Melchizedek. Então, o autor de Hebreus, em vez de continuar sobre essa verdade de Melquisedeque, he had to stop because of these lazy people. Teve que parar por causa do povo preguiçoso. Because they were not mature. Porque não eram maduros. Because they should be already teachers, they need to learn the ABC again. Porque já deveriam ser mestres e ensinantes, mas tem que recomeçar com o ABC inicial. And because of that, I cannot listen to what the writer has to say about Melchizedek. Por causa disso, eu não posso saber o que ele tinha para falar sobre Melquisedeque. Fortunately, later I saw that in chapter 20. Verse 20 of chapter 6. Mas, felizmente, depois eu vi que no versículo 20 do capítulo 6, the writer says, Jesus has entered there on behalf as a forerunner.
E o autor fala onde Jesus, como precursor, entrou por nós, because he has become a high priest forever according to the order of Melchizedek. tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. And then in chapter 7, verse 1 says, for this Melchizedek and so and so and so. Assim que continua no capítulo 7, porque este Melquisedeque, etc. So after maybe, I think after many years, I realized that this, when he says, I wanted to say more, but I can't because of your condition. Assim, depois de muitos anos, eu realizei que quando ele falava, queria falar mais, mas por causa dessa condição, Thanks the Lord, this was only a parenthesis. graças a Deus, isso na verdade foi só uma parêntese. In this parenthesis, he makes an exhortation, E nesta parêntese ele faz uma exortação, and then later he starts again his message. e mais tarde ele recomeça ou continua a sua mensagem. So he's going to talk about Melchizedek, Vai falar sobre and Melquisedeque, then he's going to explain so many things after that. e depois vai explicar muitas coisas depois. And of course, I was so thankful to the Lord for that. Aí fiquei muito grato para o Senhor sobre isso. So in this next 5 messages I still have, Assim, nas próximas 5 mensagens que eu tenho, I intend to continue on this theme eu vou continuar com essa temática, with the Lord's grace and your prayers. com a graça do Senhor e as orações. I should stop now. Eu vou parar agora. We should have about a 20 minutes break. E nós vamos ter uma pausa de 20 minutos. And then on 6:30, Depois, às 18h30, on Swiss time, right? horário suíço, Our brother will start his sharing. o nosso irmão Daniel vai começar o seu compartilhar. And I have to recover this time I've lost tonight somehow. Eu tenho que recuperar esse tempo que eu perdi hoje, Let de us, alguma maneira. let us have a further word of prayer. Vamos orar? We thank you, Father, for the beginning of this time together. Te agradecemos, Pai, pelo início desse tempo que estamos juntos We are sure you have a message for us. e temos a certeza que tem uma mensagem para nós. We are pretty sure that we won't be the same after these days studying what we are going to study. Nós temos a certeza que não seremos os mesmos depois de ter estudado o que vamos estudar. We really commit into your hands all this teaching we are going to have here. Nós realmente nos entregamos a Ti todo este ensinamento que nós teremos. This is our prayer in the name of our Lord Jesus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amen. Amém. Thank you. Thank you. Sorry, I stumbled and said you.